Muito bem, são 8 horas e 42 minutos. Muito bom dia, boa semana. Vamos, aliás, começar a nossa semana mais uma vez falando sobre a saúde. Bom dia, doutor Igor. Bom dia, Seja Serginho. bem-vindo. Bom dia, ouvintes e espectadores do YouTube. Legal, Muito forte bom abraço estar a você. aqui. Tá crescendo o canal, hein? Tá Que crescendo, legal tamo isso. juntos, não? Muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Tá crescendo o canal. Continue Dá o like, seguindo, se dê seu inscreva. like, se inscreva, ativa a notificação também, porque sempre que posto alguma coisa nova, aparece lá. já automaticamente aparece. Bater um papo sobre uma doença, para quem viveu lá nos anos 80 principalmente, né, e o começo dos anos 90 teve uma marca muito forte, né? Ninguém falava em outra coisa a não ser em AIDS. E aí, eu quero saber o seguinte, existe uma diferença realmente entre HIV e AIDS? Existe diferença? Existe. Então vamos lá. A AIDS é uma doença, né, infecciosa. Ela é transmitida por um vírus, o vírus da imunodeficiência adquirida, né, o vírus HIV. E ela é transmitida especificamente, né, pelo sexo ou sangue. Então, ou seja, se você faz uma atividade sexual sem preservativo ou você entra em contato, né, com sangue, é um compartilhamento de sangue, uma agulha, compartilhamento de agulha, seringa, eventualmente, se você compartilha barbeador, né, pode ser que você possa ter uma transmissão possível aí. Então, você adquire a infecção com essas situações, né, sexo desprotegido ou compartilhamento de instrumental com sangue, e você vai ficar infectado pelo vírus HIV. Então, você é um paciente infectado pelo HIV, só que não necessariamente você tem a doença, porque esse vírus, Serginho, ele vai atacar um grupo celular específico do seu corpo, que é uma célula que te protege, né, no seu sistema imunológico, chamado linfócito T. E esse linfócito, ele vai sendo atacado pelo vírus e vai diminuindo em quantidade, até que ele fica com um número tão baixo que você vai ter a doença, que é a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, você fica com aqueles estigmas, né? Você começa a ter muita diarreia, começa a emagrecer. Ou seja, só no momento que atinge realmente Então, só no essa momento que célula. quando a célula é atingida desde o início, Isso, mas mas- quando a quantidade dela cai a níveis baixos. Entendi. Então, a pessoa que tem o vírus, ele é um infectado pelo HIV. Depois de alguns anos, né, de doença, 4, 6 anos, aí é como se fosse um bandido que matasse o policial. Vai matando polícia, matando mulher, até que acaba os policiais do quartel, e aí aquela cidade fica À mercê. à mercê. Então, essa que é a AIDS, é quando o vírus acaba, né, diminui a quantidade de células de defesa a tal ponto que você fica imunodeprimido. Isso é AIDS. Eu falei a respeito dos anos 80 e começo dos anos 90, inclusive muitos artistas, né? A gente perdeu e era muito comum, né, aparecer Sim, constantemente na televisão. Ainda hoje é um problema? Então, a gente perdeu o medo, né? O HIV perdeu, a gente perdeu o medo. A gente viu, eu sou de uma época, né, que nossos heróis morreram de AIDS, né? Não foram de overdose, foi de AIDS. A gente teve aí muitos grandes cantores, né? A gente que está aqui, amante da música, a gente teve muitas, né? Cazuza, Fred Mercury, pessoas assim que tinham uma... E a gente vendo esses heróis morrendo, a gente começou a ter medo, né? E esse medo da AIDS mata, AIDS mata, AIDS mata, gerou um certo... ele trouxe junto o preconceito. Então, assim, aquela pessoa que acabava se contaminando, fala, meu Deus, eu vou morrer. Então, num processo de mudança, né, de paradigma, a gente, para falar assim, olha, ao invés de você falar de AIDS mata, do tipo, olha, AIDS tem tratamento, faça o teste, né? Descubra que você tem, que eu faço o teste. E isso fez a gente perder o medo. Só que não fez a doença diminuir. Então, até hoje, eu tenho, né, casos novos de HIV. Então, o que é casos novos de HIV? Pessoas que acabam de descobrir que tem HIV. Semanalmente, eu tenho um paciente que descobre. É raro ter um mês que eu fico sem ter 2 pacientes, pelo menos, com um resultado positivo de HIV que descobriu naquele momento. Então, HIV ainda é um problema. Ou seja, não é porque saiu da mídia, digamos assim, que deixou de ser um problema. Exato. É basicamente isso. É isso que a mídia deixou de dar uma atenção Exatamente. maior. Não, a mídia dá atenção, só que ela mudou o foco. Em vez de ser um foco do medo, passou a ser um foco da se cuide, faça o teste. E isso impactou menos a população.
E aí as pessoas perderam medo. A gente que viveu o medo dos anos 80, 90, a gente não precisa que ninguém assuste a gente. Exato. Mas esses jovens que nasceram agora no ano 2000, que estão 2010, que estão começando a sua vida sexual, esses não têm medo. Então, por isso que é importante a gente falar, olha, tome cuidado, a AIDS tem prevenção, você precisa se prevenir. Se não se preveniu e pegou, tem tratamento, apesar de não ter cura, mas é importante que a gente fale sobre a doença, para que as pessoas fiquem sabendo. Aí você está falando desse negócio de não ter medo, aí começa a surgir informações. Tem uma pílula que protege o HIV. Isso é verdade? Realmente? Então, assim, nessa dificuldade que a gente tem, né, de fazer com que as pessoas se cuidem, então houve um investimento muito grande da ciência na prevenção. Porque a gente tem, né, a maior forma de prevenir é o preservativo, mas muitas vezes naquele momento você não está com o preservativo, você está sem você acaba esquecendo e tal. Então existe a pílula que a gente chama de PrEP. É uma pílula que você previne o HIV. Tem o PEP e tem o PrEP, é isso? São dois medicamentos diferentes. O PrEP é quando eu estou prevenindo, eu tomo antes, né? Eu faço a prevenção, eu tomo antes e a partir daí a gente a pessoa fica protegida na hora de pegar. E o PEP é aquele que quando você fez atividade sexual e fala, nossa, não tipo assim, tá o pílula do dia seguinte também, mais ou menos isso. Aí ele vai usar depois. Agora, essa questão não é bem uma pílula do dia seguinte, porque o PEP são 30 dias tomando remédio. Então, assim, então não é a pílula do dia seguinte, é a pílula dos 30 dias seguintes. Então, essa é a diferença. Então, o PrEP você toma antes e o PEP você toma depois por 30 dias. Muito bem. E aí, você estava falando a respeito de tomar por 30 dias, né? Que não é uma pílula do dia seguinte. Esses tratamentos, eles estão disponíveis no SUS? Sim, estão. As pessoas podem... e não é porque estão também disponíveis no SUS que dá para sair por aí fazendo... Vamos lá, são duas questões. Vamos falar, o PEP é o que você toma depois, mas o interessante é a gente entender o PrEP, que é o antes. Então, tem maneiras de tomar o PrEP, são duas maneiras diferentes. Você pode tomar o PrEP todo dia. Eu recomendo esse PrEP todo dia para aquelas pessoas que são profissionais do sexo, que estão sempre trabalhando, as pessoas que não se controlam, sabe? Aquela pessoa que está aberta ao sexo eventual, está na rua, vê aquela pessoa lá, nossa, gostei, é hoje mesmo, e vai. Então, essas pessoas que estão abertas, ou utilizadores de aplicativos, né, que hoje tem esses aplicativos de relacionamento e tal, que já são aplicativos um pouco mais para frentões, né, que não é só namoro, não para no namoro, né? Não. Então, assim, quando tem essas situações, eu recomendo o PrEP diário, porque você está aberto a esse sexo eventual. Mas tem aquelas pessoas que eu falo que é virgem com ascendente em Capricórnio, que isso é tudo metódico, né? Tipo assim, eu não vou fazer sexo hoje porque hoje não é sábado. Os casados que tem hora marcada para fazer sexo. Todo dia 10. Exatamente. Essa pessoa que tem o sexo se programa para o sexo, tipo assim, olha, semana que vem vai ter uma festa, vai rolar, ou então, não tô. Então existe o PrEP sob demanda. O que é o PrEP sob demanda? Você não precisa tomar todos os dias a PrEP, e aí no dia que você sabe que você vai ter atividade sexual, ou que você pelo menos programa que você vai ter atividade sexual, você toma. Naquela esperança. Exato, naquela esperança. Hoje rola, sei lá. Então você toma, né, no dia, até 2 horas antes, né, tipo assim, de 24 a 2 horas, você toma, e aí depois você faz atividade sexual e toma mais 2 dias e resolveu. Então essa é uma segunda maneira de tomar. Só que eu só recomendo essa maneira para pessoas que tipo assim, são pessoas que têm esse controle, que não está tão aberto ao sexo eventual. Muito bem. E mais uma vez frisar, né, que isso é especificamente com relação à AIDS HIV. Exatamente. Outro tipo de doença. O PrEP é outra coisa que a gente fala, que não é igual pílula do dia seguinte, porque na pílula do dia seguinte você tem um problema, entre aspas, né, que é engravidar. Então a pílula do dia seguinte te protege contra o engravidar. Agora, o PrEP, ele não é, o HIV não é o único problema, não é a única DST. Então, quando você toma o PrEP, você se protege somente para o HIV.
você acaba continuando tendo risco de ter gonorreia, continua tendo risco de ter sífilis, de pegar eventualmente uma hepatite. Então, o PrEP ele te protege. Então, usar uma prevenção combinada, tipo, além do PrEP, usar o preservativo é muito importante. E é muito difícil conseguir esse tratamento? Então, o tratamento, ele está disponível no SUS, a medicação é gratuita, é dada ao SUS, pelo SUS, só que você precisa de uma consulta médica, então você tem que investir no serviço da sua cidade. Tem disponível, né, um ambulatório específico para te oferecer o PrEP, e se não tiver, o remédio com certeza é dado, então você pode eventualmente ir no consultório privado, fazer essa consulta e você vai pegar o remédio. Então, ou você vai no consultório privado e pega o remédio no SUS, ou você vai no consultório. Se a sua cidade tiver esse serviço, você vai ali naquele serviço de atendimento especializado e também já pega o remédio no SUS. Então, existe sim, quase todas as cidades têm disponível, e quando não tem, a rede SUS ela é muito organizada, então a cidade não tem um médico que faça o tratamento, mas o médico privado prescreve e aí o município busca, né, numa cidade de referência, a medicação para o paciente. Então, todo mundo tem o direito a usar o PrEP, você não precisa ser um profissional do sexo, você não precisa ser... Então, assim, todo mundo que tem vida sexual ativa tem o direito ao PrEP. Óbvio que o SUS dá prioridade para os grupos mais prioritários, né? Grupos assim que são mais vulneráveis, né? Que são os homens que fazem sexo com homens, população trans, população profissionais do sexo. Porém, mesmo você não se enquadrando nessas populações mais vulneráveis, você tem o direito de usar sim. E existem outras formas também de prevenção? É bom a gente destacar. Então, é isso, sempre né? bom destacar porque o PrEP é a novidade, né? O PrEP é muito interessante a gente saber, vale a pena você procurar. Porém, a gente precisa saber que não existe só o PrEP, você ainda tem o preservativo, tá? Que é o melhor atualmente, né? Você fala assim, doutor, mas preservativo é ruim, incomoda. Tem preservativo com gosto, tem preservativo com fino, tem preservativo com relevo para ter mais sensações, tem preservativo que deixa gelado, que deixa quente. Então, não é ruim. É melhor com preservativo do que não fazer, né? Então, além do PrEP, você pode usar o preservativo, lembrar de usar o lubrificante, né? Porque facilita muitas vezes. E se caso você falhar no PrEP e falar no preservativo, tem o PEP, que é a medicação pós, tá? Que também é interessante. E a gente até pode depois falar como é que funciona essa medicação pós ou até do tratamento do HIV, porque hoje é um assunto legal, porque tem muita gente que depois que descobre fala, e aí? E aí, né? Vamos fazer um episódio disso, né? O que eu faço agora? Então a gente pode fazer. Mas é isso, então, além do PrEP, busquem na sua cidade, liga no serviço de atendimento especializado, no SAIS, onde atende HIV, e fala, olha, eu queria fazer o PrEP. Aí eles vão te orientar onde procurar, e se não tiver naquela cidade, no consultório do médico particular, ou então eles vão te prescrever e aí vocês conseguem ir no SUS isso daí. Beleza? Muito bem. Obrigado mais uma vez a você que nos acompanhou, não só pela Play Total FM, mas também pelo YouTube, não é isso, doutor? Isso, muito obrigado pela audiência. Clica aí, Dr. Igor Precinotti, no YouTube, Facebook, Instagram. Siga a gente, dê o like. Um grande abraço ao meu irmão Alex, que fica aí ouvindo. Um grande abraço aos meus alunos. Que Deus abençoe a todos. Boa semana. Boa semana, meu caro. Boa semana.